Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico metodológico e interdisciplinar do direito, e no episódio de hoje falaremos sobre a obra Direito e Estado no pensamento de Immanuel Kant. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura que, assim, todo mundo já ouviu falar, mas que talvez a gente não conheça de verdade, que é o Immanuel Kant. Exato. A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele filósofo alemão super metódico, vivendo isolado, com uma rotina mas tão precisa que os vizinhos acertavam o relógio por ele. Pois é, um gênio recluso, autor de livros gigantescos e, vamos ser sinceros, quase impenetráveis. Totalmente. Mas o material que a gente analisou hoje pinta um retrato, assim, muito mais interessante. E a nossa missão é justamente essa, separar o mito da realidade e descobrir quem era o verdadeiro Kant. E para começar, acho que a gente tem que falar da ideia mais famosa dele, a tal revolução copernicana na filosofia. Essa mesma. O nome soa super grandioso, mas o que significa na prática? É como se ele tivesse virado a mesa do jogo do conhecimento, certo? Totalmente. Pensa assim. Antes de Kant, a filosofia partia da ideia de que a nossa mente é, sei lá, como um espelho. Ela tinha que refletir a realidade do jeito que ela é. A gente olhava para o mundo e tentava entender como as coisas são. A mente tinha que se adaptar aos objetos. Exatamente. Aí o Kant chega e fala, espera aí, e se for o contrário? Como assim o contrário? E se, na verdade, os objetos é que tem que se conformar à nossa mente? Ele propôs que a gente já nasce como uma espécie de software mental, com categorias como espaço, tempo, causa e efeito. Ah, entendi. A gente não descobre essas coisas no mundo. A gente já usa essas ferramentas para organizar o caos de informações que chegam pelos sentidos. Isso, o conhecimento não é uma fotografia da realidade, é mais como uma pintura que a nossa mente ajuda a criar. Nossa, o impacto disso deve ter sido brutal. Foi gigantesco. A metafísica, que antes era uma discussão meio etérea sobre Deus, a alma, de repente vira um estudo sobre os limites da própria razão humana. E na ética acontece a mesma coisa, né? A mesma virada. Em vez de buscar um bem fora da gente, tipo a felicidade ou a vontade de Deus, ele coloca a responsabilidade toda no nosso colo. Nós mesmos, como seres racionais, criamos as leis morais. É o conceito de autonomia. Mas para entender de onde vieram essas ideias, a gente precisa olhar para o homem. E ele não nasceu numa torre de marfim. Ele nasceu em Königsberg. Que na época era uma cidade portuária da Prússia, bem cosmopolita. E o curioso é que Königsberg hoje é Kaliningrado, uma cidade russa. Uma reviravolta completa da história. E o material que a gente tem traz um detalhe sobre isso que é simplesmente inacreditável. Durante a Segunda Guerra, a cidade foi, assim, devastada por bombardeios. Imagino. O túmulo de Kant, no entanto, sobreviveu intacto. E o boato que o texto menciona é que a ordem para poupar o túmulo vem de um general soviético que reconheceu a importância do filósofo. Que história! Mas não para por aí, né? A ironia fica ainda maior. Fica muito maior. A população alemã foi expulsa e a cidade foi repovoada por russos. E essa nova população meio que adotou o filósofo. Adotou como? Hoje, o túmulo de Kant é um local de peregrinação para casais recém-casados, que deixam flores lá. Não acredito. O filósofo do racionalismo puro virou uma espécie de santo casamenteiro local? A realidade é muito mais estranha que a ficção. Com certeza. E essa vida de contrastes começa na origem dele. Família super humilde, o pai era um celeiro e a família era muito devota do pietismo. Ah, o pietismo. Aquele movimento luterano que valorizava muito a experiência pessoal da fé, certo? Então a filosofia moral rigorosa de Kant veio daí. Seria conexão lógica, né? Mas as fontes mostram que é o oposto. O próprio Kant era abertamente hostil ao movimento. Ele viu o pietismo como uma forma de sectarismo, quase uma preguiça moral. Preguiça moral? Como assim? Para ele, o pietista era alguém que ficava esperando passivamente a graça divina resolver as coisas, em vez de usar a própria razão e agir para melhorar o mundo. Entendi. Tem uma citação dele no texto que é ácida. Ele diz que um pietista é alguém que insipidamente torna a ideia da religião dominante em toda a conversação.
Basicamente o terror do jantar em família. Exato. E a carreira acadêmica dele decolou rápido. Ele era um prodígio. Longe disso. O começo foi bem difícil. O professor dele, o Martin Knudsen, não o considerava um dos seus melhores alunos. Ele demorou para conseguir uma posição e passou anos como privadocente. Que é um tipo de professor sem salário fixo. Ele ganhava por aluno. Isso. Ele vivia das taxas que os estudantes pagavam. E isso o forçou a ser incrivelmente versátil. Ele tinha que dar cursos que atraíssem público para poder pagar as contas. E o que ele lecionava? Lógica, metafísica, ética, física. Até aí, tudo bem. Mas a lista continua com furtificação militar e pirotecnia. Peraí, pirotecnia. Fogos de artifício. O Immanuel Kant da crítica da razão pura ensinando a galera a fazer show de rojão. Exatamente. Isso muda completamente a imagem do cara, né? Totalmente. Tira ele da Torre de Marfim e o coloca no mundo real, como um empreendedor do conhecimento. E pensar que, depois disso tudo, ele ainda passou por uma década silenciosa antes de publicar a obra que mudaria tudo. O que aconteceu nesse período? Foi um período de gestação. Ele ficou praticamente 10 anos, nos anos 1770, sem publicar nada relevante, só trabalhando na crítica da razão pura. E é aí que surge aquela outra frase famosa. A de que David Hume o despertou de seu sono dogmático. Essa mesmo. Parece um momento eureka, né? Uma revelação? Mas o material que a gente analisou questiona um pouco isso. Sim. A sugestão é que essa frase é mais uma ferramenta de, digamos, marketing intelectual do que uma confissão. Kant nunca esteve num sono dogmático de verdade. Então por que ele disse isso? A menção a Hume foi provavelmente uma forma de posicionar a própria obra. Era como se ele dissesse, olha, de um lado você tem os dogmáticos, do outro, o cético Hume. O meu livro é a terceira via, a solução para esse impasse. Foi uma estratégia brilhante, então. Perfeita. Não foi um despertar, foi um jeito de mostrar a importância do seu projeto. Ok, então depois de uma década de trabalho e uma boa estratégia de marketing, a Crítica da Razão Pura é publicada em 1781. Imagino que o sucesso tenha sido imediato. Foi um fracasso. Total. Como assim? Silêncio. E pior, quando falaram, foi para entender tudo errado. A principal resenha da época simplesmente demoliu o livro. Mas por quê? O que o crítico disse? Acusou Kant de ser só mais um idealista como Berkeley. Alguém que dizia que o mundo exterior não existe, que tudo é só percepção. Nossa, mas era literalmente o oposto do que ele estava argumentando. Exatamente. Ele queria salvar o conhecimento da realidade e foi acusado de negá-la. Imagina a frustração. Ele deve ter ficado furioso. E ficou. Essa frustração levou a escrever os Prolegômenos 2 anos depois, uma versão que deveria ser mais acessível. Mas, como o texto ironiza, Kant não tinha muito talento para a escrita popular. Essa história toda me faz pensar na pessoa por trás da obra. Aquela imagem do velhinho metódico. As fontes dão um contexto diferente para isso, né? Sim, essa rotina rígida existiu, mas principalmente na velhice, por uma questão de saúde frágil. Na juventude e na meia-idade, a história era outra. Ele era sociável, charmoso, um ótimo contador de histórias. Ganhos para complementar a renda. Isso mesmo. E ele cultivava amizades profundas. O material destaca 2 que são muito reveladoras. A primeira, com o comerciante inglês Joseph Green. E o que essa amizade nos diz? Green era super metódico. Foi provavelmente a influência dele que levou Kant àquela rotina regrada no fim da vida. Eles eram tão próximos que Kant lia trechos da crítica para ele antes de publicar. Um amigo como primeiro leitor. Mas a outra amizade é ainda mais surpreendente, com o J.G. Hamann. Essa é fascinante, porque o Hamann era o oposto intelectual de Kant. Ele era um gênio, mas um crítico feroz do iluminismo, um irracionalista, um fideísta, água e óleo. Espera aí. O pai do iluminismo alemão era o melhor amigo de um de seus maiores críticos. Hoje em dia, a gente mal consegue conversar com quem pensa diferente. O fato de eles manterem essa amizade, com debates acalorados, mas com respeito, diz muito sobre o caráter de ambos. Quebra totalmente a imagem do filósofo fechado em seu sistema. E essa figura mais complexa e engajada se conecta perfeitamente com o famoso ensaio dele,
o que é esclarecimento, né? Exatamente. Porque para Kant, o esclarecimento ou iluminismo não é acumular fatos. A definição dele é um chamado à ação. É a saída da menoridade, da qual nós mesmos somos culpados. E essa menoridade é a preguiça e a covardia de usar nosso próprio entendimento. O lema é sapere aude, ouse saber. Isso, e o ponto crucial é que não é um projeto individualista. Ninguém se torna esclarecido sozinho. É um processo público, social, depende da liberdade de expressão, do debate. O que nos leva, claro, ao momento em que essa defesa da liberdade bateu de frente com o poder. Nem todo mundo gosta de gente que pensa por conta própria. As ideias dele sobre religião, baseadas puramente na razão, não foram bem recebidas. E o que as autoridades fizeram? O sucessor de Frederico o Grande, o rei Frederico Wilhelm II, era muito mais conservador. Ele e seu ministro, J.C. Wellner, achavam o pensamento de Kant perigoso. E tentaram calá-lo? Exatamente. Wellner baixou éditos religiosos para reprimir o pensamento iluminista. E Kant recebeu uma carta oficial, uma censura direta do rei, ordenando que ele parasse de escrever sobre temas religiosos. Nossa, que situação! Um confronto direto com a coroa. Como ele saiu dessa? A resposta dele é uma obra-prima de astúcia. Ele respondeu à carta, defendeu suas ideias, mas no final prometeu solenemente, como súdito fiel de Sua Majestade, que se absteria de publicar sobre religião. Então ele cedeu à pressão. Aparentemente, ele cumpriu a promessa. Só que a genialidade está na sutileza. Anos depois, em 1797, o rei morreu. E aí? E aí Kant argumentou que a promessa dele era um compromisso pessoal feito àquela pessoa. Não. Ele encontrou uma brecha no contrato. Com a morte do rei, a promessa perdeu a validade. Precisamente. Ele se considerou livre da obrigação e pouco depois publicou O Conflito das Faculdades, onde retomou todos os seus argumentos. Foi uma jogada de mestre. Um advogado brilhante disfarçado de filósofo. E essa energia de questionar não parou nem no fim da vida. De forma alguma, o texto fala do projeto final dele, o Opus Posthumum, que ficou inacabado. Mesmo com mais de 70 anos, com a mente já falhando, ele estava tentando revisar seu próprio sistema. Ele nunca se acomodou. Isso leva a uma reflexão muito poderosa que o material propõe, que os filósofos que vieram logo depois dele, como Hegel, Fichte, que queriam ir além de Kant, na verdade foram mais fiéis ao espírito dele do que os que só queriam repetir o que ele escreveu. Exato. O verdadeiro legado de Kant não era um conjunto de respostas, mas sim um método, um chamado ao pensamento crítico. O mais kantiano a se fazer era, ironicamente, questionar o próprio Kant. Resumindo tudo, então, a imagem que emerge é a de um homem muito mais complexo, sociável e até estratégico do que o estereótipo. Exatamente. Um revolucionário intelectual que nunca parou de se questionar. E para deixar uma provocação final, o texto menciona uma ideia fascinante. Para Kant, o progresso moral da humanidade não aconteceria pelo esforço isolado de cada um. E como aconteceria, então? Viria da união livre de pessoas numa comunidade ética, uma espécie de associação universal, onde as pessoas se juntariam voluntariamente sobre leis morais para buscar o bem comum. É uma ideia muito poderosa. A questão que fica, e que eu acho que vale a pena pensar, é: no nosso mundo de hoje, tão polarizado, onde a gente poderia encontrar ou como poderíamos construir algo parecido com essa comunidade ética de Kant? É possível criar um espaço de união que vá além das fronteiras de nações, ideologias e credos? Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.